Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito sempre no início do vídeo para dar sugestão, para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. O tema que eu escolhi para hoje é um tema que pode ser difícil de compreender para algumas pessoas, principalmente as pessoas que estão muito focadas em estudar a lógica em determinados enquadramentos, que é a micrológica, ou a perspectiva micro da lógica e a perspectiva macro da lógica. Para ajudar a compreender esta minha teoria, esta minha forma de pensar, ou esta coisa nova que eu trouxe para a filosofia de uma maneira ou de outra, eu peço para nós refletirmos acerca da física. Principalmente no começo do século XX, final do século XIX, posso dizer assim, começou-se a desenvolver a física, pois com Albert Einstein, física quântica, e a par com os trabalhos de Albert Einstein também foi sendo desenvolvida, mais ou menos nessa mesma época, a física quântica. Portanto, a física hoje em dia, entre aspas, está dividida em duas grandes realidades de estudo. O macrocosmo e o microcosmo. Ora, estudar as partículas subatómicas, átomo, molécula, próton, eletrão, seja o que for. Ora, estudar a teoria da relatividade, por exemplo, da Albert Einstein. Estudar o macrocosmo, a relação entre os planetas, o espaço, seja o que for. Eu acho que na lógica também temos de pensar dessa maneira. A perspectiva micrológica e a perspectiva macrológica. A perspectiva micrológica, uma pessoa estuda tanto na lógica formal como na lógica informal. Uma pessoa estuda os argumentos, estuda o raciocínio, estuda a relação entre premissas, a conclusão, procura o sentido, a validade, a invalidade. Uma pessoa tem de estudar todo esse tipo de coisas quando uma pessoa está a estudar um argumento ou um raciocínio. Na perspectiva, e é muito importante, portanto, não há, tanto na micrológica como na macrológica, não há um mais importante que o outro, são ambos igualmente importantes. Vocês já vão perceber porque é que eu criei esta teoria. Como na física, não há o macrocosmo, o estudo do macrocosmo não é necessariamente mais importante que o estudo do microcosmo. Estão a compreender? Todas as áreas de estudo são importantes. Na lógica, também não creio que haja um mais importante que o outro. Apesar da macrológica, entre aspas, ser importante para a micrológica ser importante para estudar a macrológica. Então, eu nas obras, eu falo acerca disto, quem quiser aprofundar estes conhecimentos, na minha obra Individuologia, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e do Dr. Joaquim Parra Marucho. Na minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, eu tenho aqui uma boa quantidade de texto a falar acerca de lógica, com conceitos inovadores, sempre na perspectiva da macrológica, ou principalmente na perspectiva da macrológica, e também na obra Filosofia da Ignorância, publicada apenas no Brasil, eu tenho um capítulo em que eu falo a relação à logicidade, lógica e ignorância. E porquê é que eu criei este conceito de logicidade, ou esta teoria da logicidade, uma perspectiva da macrológica? Porque eu tenho reparado, ao longo da minha vida, que há pessoas que fazem juízos lógicos, que isto tem lógica, não tem lógica, tem sentido, não tem sentido, é um absurdo ou não é absurdo, na perspectiva da macrológica. O que é que eu quero dizer com isto? Estão a estudar uma teoria, estão a estudar uma ideologia, estão a estudar uma ideia, uma crença, seja o que for, e facilmente, mesmo pessoas que não acreditem que a lógica não seja assim tão importante, facilmente realizam juízos lógicos. Trazem a lógica para cima da mesa, rotulando muitas vezes sem convicção que algo tem sentido, tem lógica, não tem lógica, é um absurdo ou não é um absurdo. Isso é trazer a lógica para cima da mesa. E muitas vezes não estando necessariamente a analisar um argumento ou um raciocínio, porque argumento pode ser visto de forma diferente de raciocínio. E realizam juízos lógicos. Mesmo não estando a analisar na perspectiva da micrológica. Estão diante de uma teoria, por forma inconsciente, às vezes têm apegos e bloqueios intelectuais e é mais confortável continuarem a pensar da mesma maneira e distorcer a teoria, tornando-a mais facilmente refutável, como a falácia do espantalho, por exemplo. E muitas vezes colocam um rótulo de não tem lógica, não tem sentido, é um absurdo. Muitas vezes uma teoria ou uma crença, uma ideia ou uma logicidade, que pode ser uma possibilidade lógica, uma objetividade lógica, uma subjetividade lógica, seja o que for, uma realidade lógica. Eu falo acerca disto, principalmente na minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade. Eu desenvolvo uma data de conceitos no âmbito da lógica.
E muitas vezes criando um rótulo com muita convicção acerca de algo que desconhecem quase na totalidade. E por causa disso eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu criei os princípios fundamentais da lógica, numa perspectiva da macrológica, que é a diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade. Esta questão da sustentação pela totalidade é muito importante. Se uma pessoa for, em absoluto, mesmo que seja aparentemente utópico, uma teoria lógica ou uma logicidade, e eu acho que é importante lerem, estudarem o meu trabalho, os meus livros, para perceberem o que é que eu quero dizer com essa teoria da logicidade, para perceberem mais a fundo. Não dá para falar tudo nos vídeos. Se algo que uma pessoa quer realizar um juízo lógico, um sistema lógico, a priori uma pessoa não sabe se tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, se é um absurdo ou não é um absurdo. Se a priori ele se sustenta pela totalidade, quando é que eu tenho condições para realizar um juízo lógico? Verdadeiras condições. Em termos de sustentabilidade. Então, uma logicidade, a priori, ela precisa ter diversidade elementar. Os diversos elementos, precisa ter diversos elementos. Congruência correlativa. E esses diversos elementos precisam ter congruência na correlação entre eles. Isto é uma perspectiva da macrológica. Aí é importante estudar se uma determinada teoria, em termos micrológicos, se os raciocínios são válidos ou inválidos. Se há ali incongruências, estão a compreender? Esta perspectiva da logicidade também implica, às vezes, sustentação empírico-objetiva. Implica nós estudarmos e aquilo que envolver a necessidade de aprovação científica, de evidência científica, uma pessoa estudar a ver se coaduna, ou se é congruente, tanto as provas científicas como a relação de raciocínio dedutivo, indutivo, seja o que for que uma pessoa queira realizar em cima disso. Estão a compreender? Então, às vezes aparece uma teoria à nossa frente e nós facilmente consideramos que não tem lógica. Muitas vezes porque é mais confortável para mim eu continuar a pensar da minha maneira do que admitir a possibilidade de algo estar certo ou algo ser válido e eu ter de colocar em causa o meu próprio sistema de crenças. Então é muito comum, eu vejo figuras profundamente inteligentes, intelectuais, cientistas, a realizar este tipo de comportamento falacioso numa perspectiva da macrológica. Porque elas são muito convictas a considerar que algo não tem sentido, a colocar um juízo lógico em cima, taxativamente, e uma pessoa vai a ver e não sabem nada acerca do assunto. Ou sabem muito pouco, não sabem o suficiente para a sustentação pela totalidade. Pela totalidade. Pode ser utópico, uma pessoa compreender a totalidade de um sistema lógico, ou aprioristicamente um sistema lógico, mas nós temos de ter muito cuidado antes de realizar os juízos lógicos. Antes consideramos com muita convicção que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo. Uma teoria, uma ideia, uma crença, uma ideologia, seja o que for. Porque, a priori, dentro deste sistema lógico, da perspectiva macrológica, sustenta-se pela totalidade. Quando é que eu conheço a totalidade para poder realizar um juízo lógico com sustentação pela totalidade, com base na congruência correlativa? Quando é que eu conheço? Muito dificilmente, quando a questão é muito complexa, muito dificilmente eu conhecerei. Não estou a dizer que é impossível, não quero colocar o impossível, usei nunca, mas é muito dificilmente. Então, eu preciso ter muita humildade, muita prudência intelectual antes de realizar juízos lógicos com muita convicção. Às vezes aparece uma teoria, o reencarnacionismo, a existência de extraterrestres, tudo, as mil e uma provas a provar que existe, não existe, que é válido, não é válido, determinados raciocínios. E o que é mais fácil para mim? Continuar a pensar da mesma maneira. Criar um rótulo, distorcer para tornar mais facilmente refutável, com a falácia de espantalho. Eu dei estas sugestões, eu poderia dar outras. Basta entender a forma como muitos cientistas lidaram com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Inicialmente era completamente absurda para muitos. E, no entanto, foi mais tarde provada, principalmente com o trabalho de Sir Eddington, que afinal se calhar estava certa muitas coisas que Albert Einstein tinha dito. Ele nem sequer ganhou o prémio Nobel com a teoria da relatividade, foi supostamente com o efeito fotoelétrico. Estão a compreender? Portanto, muitas vezes, isto acontece até no âmbito académico, científico, uma pessoa focar-se em preconceitos por causa de bloqueios e apegos intelectuais, uma pessoa cria um conservadorismo intelectual inconsciente e passa a vida, mesmo sendo profundamente inteligente, passa a vida a colocar rótulos denigrativos, a distorcer rótulos de que não tem lógica, que é um absurdo, não tem sentido, e numa perspectiva da macrológica, se sustenta pela totalidade, relativamente à minha teoria da logicidade, diversidade alimentar, congruência correlativa, sustentação pela totalidade, são os três princípios fundamentais. Se eu só compreenderei uma logicidade, no sentido da objetividade lógica pura, se eu só compreenderei e se ela só sustentará pela totalidade, tanto a sua totalidade poderá estar incongruente, entre aspas, como a minha ignorância relativamente a essa totalidade. Eu tenho que estar sempre a admitir a minha ignorância. Eu tenho que estar sempre a ter cuidado, nessa perspectiva da macrológica, eu tenho que estar sempre a ter cuidado
antes de realizar um juízo lógico. Porque é muito mais fácil, é muito mais imediato, é muito mais normal a minha ignorância relativamente a um assunto do que a minha consciência, do que os meus conhecimentos. Porque se até uma pessoa que passa a vida a estudar um determinado assunto pode ser profundamente ignorante relativamente a ele, ainda mais uma pessoa que está numa outra área que está a falar acerca de um assunto que desconhece, que não estuda, que não investiga, podendo cair no risco de falácia pela autoridade também. Estão a compreender? Portanto, nós temos a micrológica, que estuda raciocínios, que estuda argumentos, que estuda a relação entre premissas, conclusão, todo esse tipo de coisas, muito importante, e depois que vai ser importante para a macrológica. Portanto, temos uma perspectiva da macrológica em que é importante reconhecer a nossa ignorância, porque em absoluto uma logicidade, que é uma proposta lógica, só sustenta pela totalidade, relativamente à congruência correlativa dos diversos elementos. Isto é muito formal, isto é muito abrangente, mas é suposto que seja. Porque é suposto nós lembrarmos que se algo só sustenta pela totalidade, hipoteticamente, eu só poderei realizar juízos lógicos fundamentados se eu conhecer a totalidade. E quando é que eu conheço a totalidade? Principalmente se o assunto for muito complexo, se a questão for muito complexa. Se a teoria, se a ideia, se a ideologia, se a crença for profundamente complexa. Além de envolver a questão lógica ou dedutiva, também envolver a sustentação empírica ou objetiva. Nós temos que refletir acerca disto. Então nós precisamos, tal como na física, nós precisamos de sair de só a física desenvolvida por Isaac Newton, precisamos desenvolver uma física de uma perspectiva do macrocosmos e uma física de uma perspectiva do microcosmos, estudar a realidade subatómica, por exemplo. Nós, na lógica, no meu entender, também precisamos de uma perspectiva micrológica e de uma perspectiva macrológica. Porque o encadeamento de raciocínios, de premissas, conclusão e perceber como funciona tudo isto, ir ao pormenor é muito importante, mas a perspectiva macro também é importante. A grande imagem também é importante. Estão a compreender? Porque se nós vamos analisar teorias, ideias e ideologias, nós precisamos compreender que, se quisermos realizar uns juízos lógicos, nós precisamos conhecer a atualidade. E quando é que nós conhecemos a atualidade, já que a logicidade, em absoluto, só sustenta pela atualidade, relativamente à congruência correlativa? E aí nós, a partir deste momento em que nós aceitamos e admitimos a necessidade de uma macrológica, nós devemos ter muito cuidado, ter muita prudência e muita humildade para admitir a nossa ignorância e muita prudência antes de realizarmos juízos lógicos, antes de atacarmos ideias, teorias e ideologias criadas por outras pessoas, antes de atacarmos aquilo que é diferente, antes de atacarmos a alteridade intelectual, seja de convicção muitas vezes relativamente a assuntos que nós desconhecemos quase na totalidade. Porque aqui também é importante desconstruir o inconsciente e desconstruir os apegos e bloqueios intelectuais criados e que geram um conservadorismo intelectual inconsciente. E que fez até na história com que Albert Einstein fosse atacado. Muito atacado. Porque de repente, principalmente os físicos ingleses que estavam apegados ao Sir Isaac Newton, de repente viram toda uma física ser deitada abaixo. Com a possibilidade do trabalho estar a ter muita validade e ter muita sustentabilidade empírica objetiva de Albert Einstein. E de termos de mudar completamente a visão do que tínhamos do mundo. Havia muitos conservadores que muito provavelmente, sem conhecer de todo a sustentação pela totalidade, entre aspas, mesmo que em alguns aspectos possa ser quase utópica, sem conhecer a sustentação pela totalidade, por exemplo, da teoria da relatividade de Albert Einstein. Que físico teórico depois tinha de ser provado pela física experimental. Por um físico que saiba mexer com equipamentos, por exemplo. Estão a compreender? Portanto, nós precisamos de uma micrológica, entre aspas, e de uma macrológica. E é este o trabalho que eu tenho andado a desenvolver também, uma perspectiva da macrológica. Eu sei que pessoas que estão apegadas e que acham e que reduziram de forma inconsciente a lógica a uma perspectiva micro, só analisar raciocínios, a relação entre premissas, conclusão, numa perspectiva da lógica formal, da lógica informal, seja o que for, lógica elementar, lógica simbólica, lógica matemática, como as pessoas dizem de forma diferente. E eu sei que muitos conservadores ou conservadoras que estejam muito apegados a esta questão da lógica numa perspectiva micro, tenham dificuldade em compreender a conceptualização da perspectiva macrológica. Estão a compreender? É uma abordagem muito diferente. E nós temos de desapegar um bocadinho. Perceber que é importante a micrológica, mas também é importante a macrológica. Ter uma visão mais aberta, mais ampla. Que depois a macrológica vai precisar da micrológica se for para ir analisar pormenores de um determinado sistema lógico. Analisar argumentos, analisar raciocínios.
Analisar a relação entre premissas, conclusão, todo esse tipo de questões. Estão a compreender? Portanto, acho que precisamos das duas. E depois isto também vai ser importante para a nossa felicidade. Porque às vezes nós consideramos que é um absurdo, uma teoria, uma ideologia, uma forma de viver a vida, uma filosofia de vida, que consideramos que é um absurdo, não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum. Às vezes uma filosofia de vida, uma teoria, uma ideologia, seja o que for, que de uma maneira ou de outra poderia contribuir, direto ou indiretamente, para a nossa felicidade. E nós, por causa dos nossos apegos e bloqueios intelectuais, falta de humildade intelectual, falta de prudência intelectual, falta de estudo e de investigação, e por causa, principalmente dos apegos e bloqueios intelectuais, nós torcemos, denegrimos com princípios hermenêuticos de fuga, de migração, em vez de realizarmos o princípio hermenêutico de princípio compreensivo. Tentativa verdadeira de compreensão do objeto interpretativo, do objeto hermenêutico. Eu falo acerca dessas questões, principalmente, na obra, tudo o que tem a ver com a ignorância, eu abordo principalmente nesta obra, Filosofia da Ignorância, essas questões da hermenêutica, da lógica e da importância de uma relação profunda entre lógica e hermenêutica, eu abordo nesta obra, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Nós não podemos ficar à espera que só professores universitários com cátedras desenvolvam coisas novas. Às vezes há coisas que estão a acontecer fora da academia e nós temos de aprender a valorizar o trabalho que acontece fora da academia. Que não tem título de mestre, de doutorado, pós-doutorado, cátedra. Há muitas coisas inovadoras que acontecem fora da academia, no âmbito da filosofia e não só, no âmbito da ciência. Albert Einstein foi rejeitado por muitas universidades. Ele desenvolveu o trabalho dele enquanto estava a trabalhar num escritório de patentes, por exemplo. O trabalho dele não era menor só porque ele naquele momento não era um professor universitário. O que importa é estudar cada trabalho. Não é o estatuto da pessoa que está a trabalhar. Porque às vezes está lá por muitas razões. Às vezes não são as mais legítimas. Estão a compreender? Nós não devemos valorizar o trabalho só de quem já tem um estatuto profundo. Muitas vezes sem ter criado nada novo. Temos de valorizar às vezes os trabalhos de jovens filósofos que estão a criar coisas novas. Que às vezes as universidades não dão espaço para eles apresentarem essas ideias novas. Estão a compreender? Simplesmente não dão espaço, não se interessam. Porque às vezes professores universitários com cátedra, que passaram a vida toda a dar aulas e às vezes alimentando um sentimento de superioridade relativamente aos alunos, ou outras pessoas que não têm um estatuto académico igual, são incapazes de admitir que um jovem, entre aspas, pelintra, possa ter criado uma coisa nova, ou possa criar uma coisa nova. Um jovem, uma jovem, seja o que for. Às vezes, quando há machismo, o homem não admite que a mulher possa criar uma coisa nova. E às vezes há o ambiente que deveria ser mais aberto para a inovação, para a criação de coisas novas, que deveria ser o académico universitário, às vezes é o mais conservador. E não dá espaço para jovens criadores e criadoras. Isto é mais uma reflexão, porque este vídeo serve para pôr a pensar acerca das mil e uma coisas da vida. Portanto, fica aqui uma reflexão acerca da micrológica e da macrológica, entre aspas. Posso dar esse, não posso dar outro. Eu falo acerca dessas questões. Quem quiser aprofundar, Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Neste momento é a obra que trabalha mais essas questões da minha teoria da logicidade e de uma data de conceitos acerca da hermenêutica que eu criei. Também falo acerca disso na minha obra Individuologia e Filosofia da Ignorância. Numa linguagem mais acessível também falo acerca dessas questões da lógica e da nossa relação com a nossa ignorância. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e felicidade. Sugiro que subscrevam o canal, que comentem, que partilhem, que ajudem a divulgar, que sejam felizes também. E se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações, eu deixo na descrição do vídeo, mas também deixo no canal no YouTube, na página onde eu apresento o canal, tanto o meu IBAN como o meu número de MBWay. Quem quiser contribuir, eu, em vez de ter o patreon.com, eu tenho estas plataformas. Quem achar que o meu trabalho contribui para a sua consciência e felicidade e quiser fazer doações, está à vontade para fazer doações para contribuir para a sustentabilidade, para o crescimento do canal. Portanto, fica aqui mais uma reflexão. Se quiserem aprofundar, leem as obras em que eu falo acerca dessas questões. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.